Hoje eu vim mostrar como se faz a conexão via RTrader Pro Rhythmic com o Bookmap. Existe também uma opção que não vai ter dados MBO, que seria via NinjaTrader alimentando o Bookmap. O que eu recomendo fortemente é que você tenha uma conta Rhythmic, RTrader Pro, e faça essa alimentação de dados do Bookmap. Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Vou mostrar como se conecta o RTrader com o Bookmap e vou também mostrar algumas funcionalidades, configurações do Bookmap. Então vem comigo sem mais delongas, eu vou fazer o passo a passo. Vem para minha tela aqui. Em primeiro lugar, Rhythmic, tá? Vamos entrar na Rhythmic. Eu estou com uma conta aqui da Earn to Trade, mas pode ser qualquer conta Rhythmic. Recomendo fortemente mesas proprietárias. Vamos lá. Vamos ao passo a passo aqui. Quando você não vai usar o Rhythmic como alimentar os dados, você não preenche isso aqui, tá? Então isso aqui fica sem preencher, isso aqui fica off, e você só preenche essa parte de cima aqui, ok? Quando você não vai usar a plataforma RTrader Pro para alimentar a outra plataforma, que seja qual você estiver usando, Diction Trading, NinjaTrader, Bookmap. Hoje eu vim mostrar a conexão via Bookmap, mas quem vai alimentar o Bookmap é esse carinha aqui, é o RTrader Pro. Então você preencha os dados fidedignamente iguais aos que estão acima. O seu login da mesa proprietária, a sua senha da mesa proprietária, o sistema, que seria Rhythmic Paper Trading, e o gateway, né, a área, que seria Chicago. Isso são os dados da Earn to Trade. Se fossem os dados da Apex, por exemplo, aqui seria sistema Apex, tá? A grande maioria das mesas são Rhythmic Paper Trading, tá certo? Você vai habilitar aqui, presta bem atenção, Market Data On, ou seja, Market Data ligado, a plugins ligado, que vai ser, no caso, o Bookmap, e dar login. Tá ok? Vou fechar aqui. E vamos ingressar no RTrader Pro. Carregando. Tá? Eu não vou fazer corte nessa parte, para vocês entenderem que demora um pouquinho, né? Isso aí depende de um pouco da máquina. O meu já entrou aqui, está na minha outra tela. Agora eu entro no Bookmap. O Bookmap já está aqui, está instalado na minha máquina, obviamente. Você necessita instalar o Bookmap na máquina. E ele vai ligar, isso é óbvio, né? Bom, já demorou um pouquinho para o Bookmap ligar. O Bookmap é pesado. Se você tiver pouca memória na sua máquina, recomendo você fazer isso pelo Diction Trading, no mapa de liquidez do Diction Trading. É diferente. O Bookmap te entrega muito mais que o Diction Trading, que o Action Vista da Diction. Já falei isso anteriormente, mas eu entendo a capacidade que algumas pessoas têm. A capacidade da máquina é baixa. Existe uma outra opção que é inferior ainda ao Diction Trading, que seria via NinjaTrader. Você, no próprio Ninja, ter seu mapa de liquidez com o seu histórico, tá? Não vai ter dados MBO também, tá bom? Aqui a gente seleciona Simulation Mode, falando de Bookmap agora. Simulation Mode, tá? Se quiser fazer replay é aqui, mas vai ter que ter os dados gravados, né? Os dados que você, do dia que você quer fazer replay. E vamos aqui o Simulation, porque a gente não vai boletar no Bookmap, a gente vai boletar na NinjaTrader. Então é Simulation Mode, ok? Dá ok. Tá preparando. Abriu aqui. E ele já abriu. Esse aqui eu vou fechar. Não quero atualizar o meu Bookmap. Vamos lá. Eu quero deixar aqui, antes dessa tela,
eu quero mostrar essa tela de configuração. Em conexões, você vai vir em configuração, tá certo? Rhythmic, tá? E vai adicionar. No meu caso já está adicionado, ok? Esse aqui eu até vou tirar. Esse aqui é a conexão NinjaTrader, não tem nada a ver com isso. A conexão que você está usando agora é Rhythmic. Quando você usar essa conexão NinjaTrader, é uma outra situação. É quando você pega o indicador Bookmap, joga na sua, importa para NinjaTrader, coloca no gráfico, tá? Isso é para quem não tem Rhythmic. Coloca no gráfico da NinjaTrader e a NinjaTrader vai alimentar o Bookmap. Aqui não. Aqui quem está alimentando o Bookmap, os dados do Bookmap, é o Rhythmic, é o RTrader Pro. Entendeu? Quando for alimentação via NinjaTrader, não terão dados MBO. Isso é muito importante de ser dito, tá? Alguns plugins só funcionam com dados MBOs. Por exemplo, plugin para você ver iceberg, robô que renova lote. Alguns plugins que te mostram stop, dá para você ver stop sem plugin? Dá para você ver stop sem plugin, mas existem plugins que vão te mostrar o stop, tá? Isso é sempre eu recomendo ter dados MBO. Então você vai adicionar Rhythmic, tá? Adicionando Rhythmic, você vai acionar o plugin ali, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Eu tenho essa Rhythmic, mas vou adicionar outra, ok? Venho aqui em Rhythmic, acho o Rhythmic, ó. Procuro aqui, vou fazer o procedimento, tá? Para vocês verem como que é. Vamos pôr aqui Rhythmic Test. Teste. Ok? Aqui no Rhythmic Test, você aciona esse plugin mode, porque você vai ter que usar ele como um plugin do RTrader ali, entendeu? Coloca plugin mode, coloca OK e você já tem essa conexão Rhythmic Test, tá certo? Feito isso, você vai clicar e ticar essa conexão que é a Rhythmic, tá? Que está usando via plugin. E aqui você tem a conexão, ok? Como que eu vou achar o ativo? Você vai achar o ativo nesse tipo de conexão pelo o código dele, que é NQU5CME. Como saber isso? Pelo site da CME. Você sabe qual que é o ativo. Se sua conexão for via a Ninja, não precisa de nada disso. Você vai no gráfico da NinjaTrader e você só replica aquilo que está no gráfico. Só que aqui a conexão ela é muito mais rica, tá? Por ter dados MBO. Por exemplo, tá vendo esse plugin aqui que eu estou usando? Olha, ele vê iceberg, ele viu que aqui tinha um iceberg, olha só. Então, ele coloca iceberg e coloca os stops. Se você não tem dados MBOs, não coloca, tá? Isso é o principal em relação à conexão. Agora, vamos falar um pouco do que eu tenho aqui no meu Bookmap, certo? Em primeiro lugar, eu opero o Nasdaq Micro. Não vou dizer que eu nunca opero mini. Em contas muito grandes, eu até opero mini, mas eu prefiro operar o micro hoje em dia. Já operei o mini muito. E, de qualquer modo, eu acho interessante olhar os dois. Por que eu acho interessante olhar os dois? Porque o número de volume do micro está muito elevado, mas eu não penso em olhar só o micro, eu gosto de olhar os dois. Então eu tenho duas telas olhando. Perceba, aqui no 452 a gente tem um lote grande no micro, mas no mini a gente tem também, né? Mas não tão grande, entendeu? Mas eles coincidem, ó. Olha aqui. Só que como eu estou no micro, eu gosto de deixar os dois. Ah, mas posso fazer o sintético? O que é o sintético? Aglutinar os dois ativos? Pode. Eu não gosto. Não gostava no dólar e não gosto de fazer isso aqui, porque eu gosto de saber o que tem no mini e o que tem no micro. Da mesma forma que eu olhava no dólar também. O que tem no cheio e o que tem no mini. Por quê? Porque eu consigo filtrar melhor. Agora, se tá tudo junto, eu nunca gostei dessa questão de ativo sintético, mas isso é do operador, tá? Não tem o certo ou errado, é meu ponto de vista em relação a isso. O que a gente tem aqui?
Aqui a gente vai customizar, tudo aqui é customizável, tudo. Inclusive a cor, ó. Dá para ficar assim, dá para ficar só cinza, dá para ficar dessa forma. Isso aqui vocês vão ter que ir olhando no dia a dia, sabe? Ir testando. O trader tem que ir testando, isso é só ferramenta de trabalho. Mas eu vou dar uma explicada nas minhas principais configurações aqui do Bookmap. Aqui é bem simples, a anotação está escrito aqui em cima mesmo, anotação. Aqui nós temos o volume profile diário, tá? Volume profile diário. Sempre bato muito na tecla de volume profile. O mesmo que eu tenho no gráfico, eu tenho nessa tela. Sendo que o delta do volume profile diário é esse. Que seria o delta? O delta é a somatória é o resultado do comprador com o vendedor. Então a gente teve um delta comprador muito forte aqui, perceba? Um delta comprador muito forte. Você não consegue ver isso só no volume profile. Olha aqui, ó. Ele fica meio confuso, né? Mesmo se eu aumentar o tamanho dele, ele não me dá uma dimensão que aqui teve tanto resultado comprador assim, tá? Olha o mercado subindo aí. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com o delta, tá? Delta aqui é muito mais comprador, tá certo? Aqui são as renovações de fila, tá? Eles estão renovando o lote. E aqui são as vezes que ele foi negociado, tá? É o número de vezes que ele foi executado. Perceba que aqui a gente teve muitos negócios de compra, muitos negócios de compra que foram executados aqui, tá? Foram várias vezes que foi executado o negócio de compra, aqui de venda, tá? O principal que eu olho dessas ferramentas é o volume profile e o delta, tá? Não olho tanto para esse nem para esse. Aqui eu faço algumas anotações pontuais, gosto de colocar o ajuste, gosto de colocar a VWAP, que também está aqui, tá? Mas tem um detalhe essa VWAP. Ela funciona quando você liga a máquina. Então ela pode não coincidir com a VWAP do dia, porque na hora que você ligou a máquina e começou a alimentar que ela funciona. Há alguns operadores que dormem com a máquina ligada, deixa a máquina ligada para ficar alimentando os dados. Eu não particularmente não faço isso, mas eu ligo bem antes de eu operar. Agora mesmo são 8h32 da manhã, eu muito provavelmente só vou operar lá para as 10h30. Eu gosto de ver isso aqui com uma amplitude maior. Como eu já mostrei anteriormente, eu não gosto de ver aquele zoom muito próximo, tá? O que seria volume profile? Volume profile. Bom, aqui nessas configurações, eu coloquei volume profile do dia, mas se você for ver, olha só, Session Range Volume Profile, ou seja, volume profile da sessão, do pregão. Existe também uma outra opção que é o volume profile do gráfico que está mostrando, tá? Isso tudo é customizável e muito fácil de ser visto, tá? Delta é o delta da sessão. Renovação é a renovação da sessão também, ó, Sensor Range. Aqui a gente tem o Trades Contour, que é o número de vezes que ele foi negociado ali, tá? Número de vezes que ele foi negociado ali. Porque nesse Trades Contour você acaba fazendo uma comparação que eu não olho tanto assim, eu olho muito mais para os bubbles e para o que vai me indicar ali embaixo, naquele indicador de stop ou iceberg. Se naquele lugar teve pouca negociação e muito volume, significa que um player entrou com um valor de contrato muito grande. Se naquele local houve muita negociação e pouco volume, significa que não foram players com muitas boletadas que foram feitas ali, foram pouquinhos negócios, entendeu? Ou melhor, pouquinho volume com muita negociação, muito provavelmente varejo. Então, assim, ó, perceba, esse é um indicador de stop, ó. Houve um stop aqui, perceba que ele me marcou que houve um stop aqui, olha aqui, ó. Foi estopado e o mercado deu uma voltada, tá? Aqui tem liquidez no micro? Não tem liquidez no micro. Tem liquidez só no mini, olha aqui, ó.
tá? Olha aqui, ó, o micro não tem liquidez no 57, ó. 58,25, ó. Ó, não tem, tá? Eu gosto de ficar observando isso também, tá? Vou dar peso sempre maior pro mini, apesar do volume do micro ser grande. Agora o resto é tudo muito ajustável. Isso aqui eu não gosto de deixar assim, ó, porque eu prefiro ver a liquidez mais relevante. Isso aqui vai mensurar o tamanho de liquidez. Se você quer que mostre tudo de liquidez, vai ficar poluído, não gosto. E os bubbles, o tamanho deles, que fica desproporcional assim, é assim muito pequenininho no meu ponto de vista. Eu gosto de deixar ele no meio termo assim, tá? Tem gente que gosta de deixar assim, né? Também é aceitável, mas o meu gosto pessoal é esse, tá? Aqui nós vamos mostrar os plugins, né? Então a gente tem vários plugins aqui para. Existe uma infinidade de plugins no Bookmap. Eu, particularmente, sou um trader, apesar de ter bastante coisa aqui, que prefiro olhar aquilo que mais me faz sentido. Não que não faça sentido alguns plugins, mas eu prefiro olhar somente para o efetivo. Não gosto de poluir demais minha tela, não. Tá? Então eu não tenho tantas coisas assim no Bookmap, tá certo? Aqui são as configurações, a View App, tá? Eu deixo nessa cor. Cumulative fica ali embaixo, eu não estou colocando cumulative. Aqui dá para pôr candle, dá para pôr inclusive footprint chart, dá para você fazer uma infinidade de coisas. É uma plataforma muito completa. No que tange ao fluxo de ordens, é a plataforma mais completa que tem. Não tem nenhuma plataforma que se compare ao fluxo de ordem moderno. Essa parte inferior você customiza por aqui, ó. Eu estou usando o stop e o iceberg, mas pode usar só, por exemplo, o cumulativo, olha aqui, ó. Que é bem inviável também, só que como eu olho no gráfico isso aí também, então não, eu prefiro usar isso do iceberg e dos stops. Então eu recomendo fortemente que você use e abuse dessa plataforma. É uma plataforma muito avançada, uma plataforma israelense, que mostra coisas que você levaria muito tempo para ver num Superdome da vida. Na verdade, até é praticamente impossível, né, ver isso no Superdome. Por mais que eu seja um defensor do Superdome, isso aqui ele substitui o Superdome, sim. É uma plataforma que entrega algo que o Superdome não entrega, né? Você não tem como saber e gravar onde foi aquela. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Como é que você vai lembrar que a liquidez estava no 70, que no 72 tinha liquidez e no 75 tinha? Tudo bem, ela continua aqui, mas e se ela não tivesse mais? Você precisa saber o histórico dessa locomoção da liquidez. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor aqui, ó, a liquidez estava forte aqui e ela ficou mais fraca. Se de repente ela desceu para cá mais forte, desceu mais para cá, é porque o player está tendo interesse em venda em níveis mais baixos. Aqui não tínhamos liquidez aqui, ó, não tínhamos, e ela foi acrescentada. Não só aqui, como aqui, aqui e aqui. A gente tinha somente aqui embaixo, mas a partir do 9, 8 e meia, aqui e aqui, estão pondo mais. Isso é uma informação muito importante que não tem como você olhar no DOM. E me fala uma outra coisa, para que você vai fazer isso? Vai ficar olhando o Superdom freneticamente, alguns aí com Superdom que não tem nem highlight, ele nem ilumina se aumenta lote. É humanamente impossível o trader operar dessa forma. Então vamos para o que há mais de moderno hoje. O que há mais de moderno hoje é o Bookmap. O mercado, ele é algo que você precisa ter as plataformas mais avançadas. É o mesmo, vou usar uma analogia, eu gosto muito de analogia, que você ir para uma Fórmula 1 com um carro que não tem motor para competir numa. Ele é um carro, sim, ele é um carro, mas ele é um carro sem potência. Ele anda. É a mesma coisa, ele mostra o mercado, um dono da Ninja Trader só mostra, ele mostra o mercado. Só que ele mostra o mercado com esses detalhes?
Não, ele não mostra o mercado com esses detalhes, entendeu? Tem muita gente aí que está operando com o Superdom e não está olhando o fluxo. Então não opera com o Superdom. Coloca um atalho no gráfico para colocar, porque você está usando o DOM só para colocar ordem, entendeu? Então põe um atalho no gráfico que é um hotkeys, que você vai colocar as ordens pelo gráfico, sem ter que colocar botão que é a coisa chata do Ninja, né? Botão direito do mouse, coloca a ordem, não, entendeu? Então isso aqui é o que tem mais de moderno. Recomendo fortemente vocês estudarem profundamente. Vejam os meus vídeos, eu tenho alguns vídeos falando do Bookmap, terei outros explicando a distribuição de liquidez e consumo de liquidez, tá? Isso aí é muito importante, é uma plataforma extremamente avançada e não é uma plataforma complicada, é uma plataforma que você, sabendo que você olha, você vai entender o mercado. Olha o deslocamento de preço através dos bubbles, não precisa de timers em sales, não precisa de timers em trades, tá? Até mesmo para quem opera Brasil, tá? Isso aí é uma plataforma que tem aqui no Brasil também. Ela não é alimentada via Rithmic no Brasil, ela é alimentada via Cedro e muito viável, inclusive para operar fluxo no índice, não só no dólar, porque o índice é muito frenético, né? Lembrando o Nasdaq e até o S&P aqui na CME. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.